entendido e compreendido. Eu sou muito fã dessas organizações da capoeira, muito fã da capoeira baiana, salvadorense, soteropolitana, carioca, né? Senzala, Abadá, eu gosto de todo mundo, Capoeira Brasil, Muzenza, tenho bons amigos em todas essas linhagens, como diz, essas escolas, né? E sou muito fã desses trabalhos aí na nossa capoeiragem. E é interessante que você falou do nome, do golpe, não sei o que lá, que vai, né? Na ginástica, né? Acrobática e tal, olímpica, que a gente fala no Brasil, né? A gente tem o salto dos Santos, né? Da nossa querida Daiane dos Santos. Na capoeira, a gente tem o movimento envergado, teoricamente, alguns contam que saiu do mestre envergado, né? Parecido mestre envergado. E deve ter outros golpes também, e aí tem aquele encontro, desencontro, ou a pluralidade, né, de um movimento, de nome, que muda de região, a forma de aplicar e a intenção, né? Que a gente sabe que o ambiente, né, a necessidade influencia muito, 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 muito. E essa coisa de nomenclatura, a gente percebe que é muito mais forte, se deu muito mais forte quando a capoeira sai do Brasil, né? Então já se pensa que capoeira regional é essa velocidade, né? Essa coisa aí voando. E aí quando você conversa com alguém que é da capoeira regional, ele fala que tem nada disso daí não. Tem que manter o apoio no chão, né? Não pode nem tirar o apoio no chão, né? Então eu achei que era verdade que eu jogava regional. Eu achei que era verdade que eu jogava. E quando você começa a entender, né, tem uma mentalidade mais capoeirística, você percebe que faltou um pouco de informação, um pouco de ignorância da nossa parte, né? Mas o tempo vai nos ensinando. Diga aí, Faísca Torpedo, você também achava que era verdade? Qual parte? Cara, esse tema é um tema muito provocativo, né? É um tema super, hiper, mega provocativo. Assim, quando você vai falar realmente, depende muito de qual situação você tá para falar sobre esse achar que era verdade. Eu achava que era verdade quando o meu mestre falava, porra, pula aí, faz mais, faz isso, faz aquilo, porque ele estava gostando. Não, não era porque ele estava gostando, era para chamar mais a atenção das pessoas para poder entrar na classe dele, sendo que ele só estava cantando e falando, vai, vai. Eu achava que ele estava, porra, curtindo pra caramba o que eu aprendi e estava fazendo ali. No fim das contas, não era nada disso, porque nem um lanche eu tinha. Então, era pô, eu achei que eu estava legal. Não, o meu mestre estava colocando uma pilha. Achar o que era verdade, focando isso ainda nos mestres, é aqueles mestres que te vende a fórmula mágica para ficar bom de capoeira, ficar rico, ficar assim, aquilo, tal, sendo que ele só está interessado em uma coisa, que você melhore um pouquinho para dar aula para ele e fazer o trabalho dele, que ele automaticamente vai tirar o dele por de fora. Achava que era verdade aquelas coisas, né, que é moralmente, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você, porra, isso cara, isso não é ético de um capoeirista, de um atleta, e na verdade, sendo que por trás ele usa droga, ele teve problema no passado com pedofilia, ele teve problema no passado com álcool, ele teve problema no passado com agressão dentro de casa, com filha, mulher, ou até com mãe e pai, entendeu? Então, aquela coisa que vem no futuro, que às vezes a pessoa não se coloca, mas se impõe tanto por um outro e te forçar a acreditar que essa pessoa, esse cara, né, é o tal, e que, na verdade, se você olhar no passado, ele está muito complicado. Vamos falar do nosso político? Se for para politicagem, meu camarada, é achar que aquilo tudo, antes de ele ganhar a eleição, que ele falou iria acontecer mesmo, você dá o voto e no fim de tudo só sobra para nós. É isso. Aí você entrou no ramo das promessas, né? Esse é o ramo das promessas. Esse povo aí é bom de prometer, viu?
E a gente traz para capoeira porque a gente é capoeirista, mas a gente sabe que no mundo inteiro é assim, em todas as áreas acontece disso, né? São pessoas, né? É o ser humano. Assim caminha uma parte da humanidade, né? A gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco, mas é assim que vai indo, né? E a galera acaba esquecendo, né? Coloca, como diz, né? A festa no caminho, né? Pizza, e todo mundo já esqueceu, né? E fica na coisa aí que ninguém lembra direito como que era, né? Ninguém lembra direito como foi, como é, como a pessoa disse. E, e é isso. Você tem alguma coisa nesse sentido? Dinamite, volto para você. Essa história aí mal, com a lembrança não está muito fresca, ou que passa batido e assim vai. Ou, ou, ou acaba botando o famoso pano quente. Não, eu não sou muito de botar pano quente em nada. Né? Não sou muito em botar pano quente, não. Por exemplo, eu sou uma pessoa que se eu prometer uma coisa a você, eu vou fazer o máximo para cumprir, entendeu? Eu sou desse jeito. Mas é lógico que já passou também na minha vida, né? Até minha caminhada toda, já passei muito por isso também, né? O prometer, né? Ah, não, você vem aí, a gente vamos fazer. Chega na hora das contas, fala assim, pô, o cara não pagou. O cara não pagou e agora vai ficar como? Aí você fica com a mão na frente e outra atrás, que, né, brigar você não vai brigar, mas vai ficar decepcionado, né? Falar, porra, então vai ser a última vez aí que eu vou dar. Pô, tem muitos trabalho de capoeira que eu já deixei de fazer por causa disso também. Por causa que a pessoa promete, né, a promessa, e eu acho assim que se você não tem a sua capacidade, se você não, né, café no bule, como muita gente fala, então você não prometa, porque se você não vai cumprir, é melhor até desistir da causa. Eu sou desse jeito. Minha vida na capoeira também, nunca passei fome, nunca mais. Tive umas promessas aí que quando você é jovem, você não tem muito essa percepção, né? Aí você vai, faz e se desgrama todo. No final das contas, o cara só aperta a sua mão, fala assim, obrigado. E você vai pensando, raciocinando, fala, porra, caí de novo. É foda. Eu aprendi e passo para a turma que tem algumas situações, né? A gente pode ter como se tivéssemos uma bola de cristal para adivinhar, sabe? É assim que funcionam os odus, né? É assim que funciona a Bíblia, né? O Alcorão e assim vai. Com essa ideia de mostrar histórias que já aconteceram, né? Sempre tem uma moral da história com alguma outra história que te faz aprender, né, a tendência do final, né, dessa história. Então, aquela pessoa que já vacilou com Faísca, vacilou com Dinamite, com Dara, provavelmente, né, dentro da bola de cristal que a gente tem, ele vai repetir. Não é regra, às vezes foge da regra, mas é isso, né? Por isso que a gente tem estereótipos, né? O estereótipo pelo menos no Brasil, né? O ladrão, ele é o preto e tal, coisa, e a gente já sabe qual que é. E assim vai. Então, o estereótipo ele é criado também em cima disso, né? Essa é a parada. E é muito louco. Como é que você vê isso, Dara? Você tem uma experiência um pouco diferente da turma, né? Por questão de nacionalidade. Sobre a história mal lembrada, é isso? História mal lembrada. Eu não lembro bem. Não, história mal lembrada é uma coisa complicada, porque às vezes passando pano quente ou não, essa questão é um pouco complicado. Às vezes tem história, não é que você está passando pano quente, depende da história, né? Porque às vezes você tem história que eu prefiro não lembrar.
eu vou querendo esquecer porque eu não quero gastar minha energia ou gastar, gastar minha energia por uma coisa que não vale a pena. Agora, mas depende da história, claro, né? Porque às vezes, bom, tem um cara que faz uma coisa com você, se prefere esquecer para não ficar com coisa, para não complicar sua vida. Mas depende dos assuntos, né? Tem coisa que você não pode passar pano quente, tem coisa que tem um limite que você não pode passar, tem coisas que você não pode esquecer. Se chegar nesse ponto, aí você não tem como você não lembrar. Agora, se for uma coisa, às vezes, eu prefiro, em vez de, de gastar meu tempo ou minha energia, eu vou preferir esquecer do que lembrar. Às vezes eu vou esquecer de propósito, né? Mas, mais uma vez, depende do limite do assunto, né? Das valores que estão atrás da história. Mas para preservar a amizade, às vezes tem coisas que eu deixo para lá por causa disso. É isso. Maravilha! Obrigado por compartilhar com a gente. E é interessante porque, de fato, a nossa memória, né? A gente estoca ali, reserva, deixa guardado, memorizado, o que é de nosso interesse, né? O que a gente acha importante. A gente tem um filtro, né? E assim que funciona essa questão da memória. E quando você ouve uma história, é o mesmo jeito, né? Por isso que a gente tem não sei se na França tem, mas no Brasil você tem muito essa coisa que entra por um lado e sai pelo outro, né? Entra no ouvido e sai pelo outro. Não guarda, né? Você não fica com aquela informação, com aquela história que não foi do seu gosto, não é do seu interesse, né? Que não te acrescenta em nada, a gente ó, deixa passar, né? E você faz Torpedo com toda essa experiência, gerou esse mundo todo, berimbau na mão, nosso andarilho, bamba na capoeira. Diga aí, meu mano. Oh, queria eu rodar o mundo, Gugu. Me passa essa fórmula, pelo amor de Deus, meu camarada. É ele, isso mesmo, Dinamite, é ele que está rodando tudo aí. Mas ele não passa a fórmula para nós. Pô, cara, essa coisa de, não, essa história mal lembrada, comigo acontece pouco. Né? Eu tenho muito aquela, eu confio muito nas pessoas, né? Eu não sei se é porque eu sou bonzinho demais, ou eu tô, pô, sei lá, eu não ando meio que assim, quando uma pessoa fala uma coisa comigo e me faz uma proposta que eu acho, pô, essa proposta é legal, eu confio na pessoa e faço o meu trabalho, né? Só que quando chego lá no lugar, às vezes não é realmente como esse camarada falou, na verdade, né? E quando eu vou questionar, aí vem aquela coisa, mas você não leu o documento? Mas você não viu isso? Eu falei, não, porque você me contou mais. Não, não, não. Eu não lembro disso, não. Que história é essa, rapaz? Você não lembra disso, cara? Mas era para você ler, mas para que se eu vou ler se eu te conheço e você me falou disso? Eu tive um problema desse sério em Azerbaijão. Em Azerbaijão eu tive um problemão desse. E outra coisa, o Fio estava junto e o Tartaruga também estava junto, o filho do Messi Barrão. Tava nós três, aí tava a Sal e a mamãe também. E foi isso, cara, foi um rolo danado. Era assim, era esse preço, era assim, assado. Eu falei, mas você não leu? Não leu, não? Eu falei, não li, não. Eu tava bem fixo na tela para o mundo ver que o preço era esse, que a coisa era essa, que o prêmio era esse, tá bom. Agora, se você faz uma publicidade dessa e manda 50 mil folhas para ler, que lá no finalzinho a coisa tá bem pequenininha, que vai ser do jeito que aconteceu, aí fica difícil, né, meu amigo? Assim fica muito difícil. Então, é aquela coisa da história mal contada, né? Você conta só a sua parte que te agrada e
deixa para o outro fazer o que ele... na hora de reclamar para você mostrar o resultado, na verdade. Isso dá briga, cara, isso dá morte.